ver. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter como palestra aqui, né, aquela que estaria prevista para o final da disciplina. Aí, por uma questão de agenda e de choques, foi preciso fazer uma pequena alteração no cronograma, então eu vou antecipar a palestra que eu ministraria daqui 2 semanas, né, e depois a gente organiza as demais palestras, né. Então, eu agradeço a presença de todos aí, né, que estão aqui presentes, né, e como eu sou a pessoa que faço a mediação e também sou a pessoa, né, que vou apresentar hoje, aquele preâmbulo que geralmente eu faço apresentando as turmas, etc. Acho que não vai ser necessário, né, então a gente já pode ir direto. Hoje, o título da palestra, né, da apresentação, é literalmente o título do projeto que nós submetemos nos 2 últimos editais dos PELDs, né, que se chama, né, Efeitos da Composição e da Configuração das Paisagens sobre a Biodiversidade, uma análise multinível. Né? Então, eu vou tentar explicar para vocês o que seria essa abordagem multinível e também, né, os efeitos da composição e configuração das paisagens sobre a biodiversidade. Esse é o título formal do trabalho, né, esse título maior, mas eu costumo brincar que, além da sigla PELD-EBMN, né, que EBMN é uma tentativa de abreviar esse título enorme aí, que na época nós chegamos nesse consenso, né. Não sei se foi dito aqui nas palestras anteriores, mas todos os sítios PELD são identificados por uma sigla, né? E é uma sigla que vai variar de 3 a 4 letras, né? E essa foi a denominação que nós chegamos. E aí eu brinco também que o projeto, né, esse PELD, ele tem um nome fantasia, né? Que é Biodiversidade em Paisagens Fragmentadas, né? Então, a gente usa essa identidade, essas siglas, né, essa denominação para referir ao nosso PELD aqui. Eu trouxe aqui a palestra de hoje. O meu intuito nessa palestra é tentar caracterizar o que a gente faz, né? Então, às vezes, a gente for fazer uma caracterização do histórico da equipe, uma caracterização da área de estudo, né? Dos grupos que a gente estuda, enfim. Então, eu vou tentar, né, como a maioria aqui não conhece esse PELD, eu vou tentar fazer uma caracterização geral e eu começo, então, pelo histórico de existência formal do PELD, né? Quando eu falo histórico de existência formal, esse PELD formalmente existe desde 2021. Mais para frente vai ter um outro slide que eu vou explicar para vocês o que seria essa existência formal, né? Porque, conforme foi dito, acho que na palestra inicial do professor Paulo e também da Fabiola, né? Acho que eu me lembro que alguém perguntou assim, o que é necessário para ser um PELD, né? Aí acho que o Paulo respondeu alguma coisa assim, que era necessário ter uma caracterização de uma série histórica de monitoramento, de amostragem naquela área. Então, nesse aspecto que eu me refiro, né? Que nós nos tornamos um PELD a partir de 2021, quando, lá em 2020, durante a pandemia, a gente concorreu ao edital 21-2020, né, de PELDs. Naquela época, a gente conseguiu articular um grupo, né, de pesquisadores e nós submetemos uma proposta para aquele edital. Esse primeiro ciclo, que vigorou entre 2021 e 2024, o professor Rogério, que inclusive está aqui na palestra, né, pegando no pé do Vila Nova, ele foi o coordenador desse primeiro ciclo, né, e naquela ocasião a gente ficou classificado no mérito, mas nós não alcançamos a classificação dentro do limite orçamentário do CNPq. Porém, a gente conseguiu, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, que é a FAPEG,
o financiamento integral daquilo que a gente havia pedido. Então, a gente começou as nossas atividades nesse primeiro ciclo apenas com o financiamento da FAPEG. E aí, em 2024, teve o edital 23, né, com o FAP-PELD, onde nós concorremos a esse edital, que seria, então, para renovar o sítio, né, a gente conseguiu se classificar dentro dos limites orçamentários do CNPq, e a FAPEG, né, ela também lançou um edital de seleção para os PELDs do estado de Goiás, e nós ficamos ranqueados tanto para o CNPq quanto para a FAPEG. Então, nesse segundo ciclo, que vai vigorar entre 2025 e 2028, a gente contará com o financiamento do CNPq e da FAPEG, certo? E quais as instituições, né, de ensino e pesquisa que estão vinculadas a esse PELD? As principais instituições são essas aí: Instituto Federal Goiano, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Jataí, Universidade de Rio Verde, Estadual de Goiás e a Universidade do Estado do Kansas, com a participação de uma pesquisadora, né, que é a doutora Kimberly Whiff. Então, essas são as instituições de ensino e pesquisa que estão vinculadas ao nosso PELD. Só que existem outras instituições, por exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Rio Verde, onde nós temos alguns técnicos, né, algumas pessoas que estão vinculadas a essa secretaria, a essa pasta, e que também fazem parte do nosso PELD, uma vez que a gente, desde o início, a gente sempre prezou por um alinhamento com esses órgãos ambientais aqui, né, de atuação mais local, mais regional. Então, aqui não são todas as pessoas que fazem parte, mas boa parte das pessoas que fazem parte do nosso PELD. Então, aqui a gente tem, né, além de mim, do professor Rogério, nós temos a professora Daniela, a professora que é da UFG, a professora Karina, que é da UFJ, o Marco Antônio, que está vinculado ao Instituto Federal Goiano, o professor Fernando Farache, Francisco Diogo, Fabrício, Maria Andréia, a professora Gisele, da UFG, o Wellington Hannibal, da UEG, a professora Sara, da UFG, a professora Isa, da UEG, a Marcela, a professora Mariana, da UniRV, o Roniel, do Federal Goiano, o Marlon, da UFJ, o professor Douglas, aqui do IF Goiano, o professor Diego, da UFG, Tainan, que está vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Rio Verde, o professor Werther, que está como professor visitante aqui no Instituto Federal Goiano, o professor Reile, da Estadual de Goiás, e aqui a gente tem a Silvana, que é discente aqui do programa PPG Bio, o José Augusto, que também é discente, o Elbert, que também é discente, a Ana Dias, que é discente do PPG Coevol, da UFG, a professora Flávia, da UFG, a professora Carla. Por que eu fiz questão de nominar cada uma dessas pessoas? Né? Para mostrar para vocês que um projeto como o PELD, como já ficou evidenciado nas apresentações anteriores, ele é feito com a participação de várias pessoas, e nesse caso, são pessoas que têm expertise muito variada, né? Então, aqui a gente tem biólogos que são especialistas em zoologia, comportamento animal, ecologia, ecotoxicologia, modelagem de nicho. Ou seja, a gente vai cobrindo várias áreas dentro da biologia, botânica, entomologia, mas a gente também sai, né, da biologia. A gente tenta conversar com outras áreas, por exemplo, ciências da computação, para que a gente possa, de forma integrada, avançar na geração de conhecimento, visando aí a preservação da biodiversidade, né, dentro de uma área que é caracterizada por uma intensa atividade agropecuária. E aí, quando eu falo que a gente se tornou formalmente um PELD a partir do ano de 2020, é porque antes disso a gente vinha fazendo uma série de pesquisas, né, com vários grupos e com várias abordagens na área que nós hoje atuamos, hoje já mostramos, né, dentro desse PELD.
Então, se vocês olharem esses artigos, eles abordam anfíbios, mamíferos, análises de paisagem, pagamento por serviços ambientais, peixes, ou seja, vários grupos, né? E com as pessoas que estão vinculadas naquele slide anterior, né? Muitas pessoas que eu citei agora há pouco são autores desses trabalhos, e a gente já vinha trabalhando, então, nessa área, com diferentes grupos, diferentes abordagens. Às vezes, a gente trabalhava, sei lá, de modo isolado e pouco integrado, e quando surge, então, em 2020, o edital PELD, foi uma oportunidade para a gente se organizar enquanto grupo, para que a gente pudesse, né, de uma forma sistematizada, responder usando abordagens diferentes, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu cito esse artigo aqui, Anfíbios Anuros Associados a Corpos d'Água do Sudoeste do Estado de Goiás, onde nós iniciamos a amostragem para publicar esse trabalho no ano de 2007, 2008. Então, assim, nós estamos estudando essa área há praticamente 15, 16 anos, né? Então, isso evidencia que a gente já tem um histórico de atuação, né? Então, o edital PELD, ele apenas chancelou aquilo que a gente já vinha fazendo, né? E, além de ter diferentes grupos, né, com aquelas pessoas envolvidas, esses artigos aqui, eles têm uma coisa que é comum a todos eles, né? São estudos desenvolvidos numa região, né, do sudoeste goiano, que pega vários municípios, que eu posso citar Rio Verde, Santa Helena, Jataí, Montevidéu, Santo Antônio de Goiás, Quirinópolis, e essa é uma área que predomina há bastante tempo a atividade de agricultura e de pecuária. Então, nós selecionamos essa área para que a gente pudesse analisar essa área, estudar essa área e ver como que a biodiversidade responde, né, em um cenário como esse. E isso é um aspecto muito importante, porque quando nós pegamos o Cerrado, e a gente sabe que o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, que tem toda uma questão de heterogeneidade, com as suas formações savânicas, florestais, campestres, seus diferentes tipos de solo, seus diferentes relevos, né? A gente sabe que, segundo a literatura, cerca de 8 a 9% do cerrado é protegido por meio de unidades de conservação. Isso significa dizer que a maior parte do cerrado experimenta pecuária, experimenta agricultura, e então é extremamente importante que a gente gere informações a respeito da biodiversidade nesse cenário que estaria longe de um cenário de estabilidade que a gente assume que é aquilo que ocorre dentro das áreas protegidas, né? Então, é nesse aspecto que a gente se apresenta. A gente pega uma área que historicamente foi alterada e que continua sendo alterada ao longo do tempo, e a gente quer saber como que a biodiversidade, né, responde em seus diferentes níveis essas alterações antrópicas associadas à agropecuária. Essa área, para vocês terem uma ideia, para dizer que não tem nenhuma unidade de conservação, a gente tem uma unidade de conservação em nível municipal, que se localiza no município de Quirinópolis, que está mais ou menos aqui, não sei se vocês conseguem ver o cursor do meu mouse, né? Está mais ou menos aqui nessa região, mas é uma área relativamente pequena, né? Se a gente for analisar as demais áreas protegidas que ocorrem no Cerrado. Então, a gente assume que essa é uma área antropizada, que tem experimentado aí essas alterações, e aí a gente tem, então, como objetivo avaliar, né, como que a biodiversidade responde a esse cenário. E nesse contexto, eu vou fazer uma caracterização dessa área. Ó, o que eu selecionei aqui, ó, que é esse quadradão aqui, ó, que vocês conseguem ver na imagem, que é um quadradão que tem 100 quilômetros, a gente considerou esse mesmo quadrado aqui. Então, aqui é o mesmo quadrado, só que referente ao ano de 1985, e aqui é o ano de 2020. Então, aqui, entre essa imagem, entre esse mapa de remanescente de vegetação e uso do solo, né,
referente ao ano de 2005, e esse aqui referente ao ano de 2020, quer dizer, referente ao ano de 1985, e esse aqui referente ao ano de 2020, tem um intervalo de 35 anos. Se vocês olharem esses dois mapas, vocês verão que as cores, elas se alteram, né? Então, aqui, por exemplo, em 1985, a gente já tem aqui nessas cores, esse verde escuro, são os remanescentes de vegetação daquela época, né? E entre esses remanescentes de vegetação, em cinza, há um predomínio de atividade de pecuária, né? Então, em 1985, a principal atividade econômica aqui nessa região era basicamente pecuária. Aqui em amarelo, né, é a atividade de agricultura, e essas manchas em vermelho são centros urbanos, né? Então, seriam as cidades. Em 2020, a gente já tem um cenário um pouco diferente. Vocês percebem que os remanescentes de vegetação, eles reduzem, então eles ficam menores e mais isolados. A gente tem, nós passamos a ter um predomínio de atividade de agricultura. Aqui, a pecuária, ela encolhe, né, em termos de área, e a gente também tem laranja, áreas associadas à silvicultura, né? Então, seria uma plantação florestal, eucalipto, essas coisas, e os centros urbanos, eles aumentam, né? Então, essa aqui é a nossa área de estudo, essa é a realidade que a gente pretende investigar a biodiversidade. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que já na década de 80, essa área já era bastante alterada, né? Mas isso não quer dizer que nos dias atuais ela não sofra ainda com perda e fragmentação. Aquilo que é possível de ser, né, perdido do ponto de vista de desmatamento ainda ocorre, basta vocês perceberem que os remanescentes eles ficaram menores aqui e também ficaram mais isolados. Para a gente também caracterizar o que sobrou de remanescente florestal, referente àquele quadradão de 100 por 100, eu trouxe aqui esse gráfico para mostrar para vocês o tamanho, né, as classes, né, de tamanho dos fragmentos. A gente fez essa abordagem aqui, mas para caracterizar e comparar os anos de 85 e 2020. Então, desde 1985, a gente já tem aproximadamente 90% dos fragmentos, eu diria que até mais, acho que chegariam uns 95% dos fragmentos dessa região, eles são menores do que 50 hectares, né? Isso desde 1985. E então a gente vai ter poucos fragmentos, que é o que está nessa parte inferior aqui do gráfico, maiores do que 50 hectares, né? Se vocês pensarem então em fragmentos entre 200 ou maior, né? Maior que 200 hectares, a gente vai ter aproximadamente uns 4 a 5 fragmentos. Ou seja, essa é uma região que se caracteriza, então, por ser fragmentada, os remanescentes de vegetação, eles são relativamente pequenos e eles estão relativamente isolados. E isso é um cenário que há décadas, né, se apresenta dessa forma. E aí é o que a gente precisa entender como que, mesmo há décadas estando dessa forma, como que a biodiversidade persiste, qual que é a viabilidade da biodiversidade nesse cenário. Eu chamo a atenção porque, por exemplo, hoje muito se discute novas áreas, né, novas fronteiras dentro do Cerrado, e uma destas é aquela lá no Matopiba, né, que fica mais ao norte do Cerrado. Então é bem provável que o cenário que lá na região do Matopiba o Cerrado está experimentando, aqui a gente experimentou ali, talvez no final dos anos 60, dos anos 70. Então é só para vocês entenderem que tem tipo um lag time aí de como que as coisas podem, né, se apresentar. Esse outro gráfico, caracterizando também a área de estudo, ele vai mostrar o seguinte: a gente fez aqui, né, esses círculos pretos são a cobertura, porcentagem em termos de pecuária, né? Então a gente tem ali, ó, de 85 até 2020, as áreas de pecuária elas declinam, e, por outro lado, esses quadrados cinza é a agricultura. Então, olha, aqui o que a gente tinha de pecuária, isso vai
reduzindo ao longo dos anos, e quando chega aqui no ano de 2005, a gente passa a ter mais agricultura do que pecuária. Essa é uma informação importante, e eu vou explicar para vocês por quê. Além de pecuária e agricultura, as outras classes aqui, a gente tem, por exemplo, as áreas de floresta. Então, isso aqui, esses círculos azuis aqui, são as áreas referentes à formação florestal. Muito provavelmente, isso aqui são aquelas fitofisionomias como mata ciliar, mata de galeria, mata seca, né? Isso aqui, muito provavelmente, está associado às áreas que sobraram e que hoje são utilizadas como a área de preservação permanente, associada a cursos d'água, ou mesmo áreas, né, de reserva legal. E levando em consideração aquilo que na época era exigido do ponto de vista do antigo Código Florestal e que a partir de 2012 passou a ser, né, exigido de acordo com a Lei da Vegetação Nativa do Brasil. Essas linhas aqui embaixo, se a gente considerar esse quadrado vermelho, esse losango verde e o triângulo lilás, são outros tipos de informação, né, de vegetação nativa, né, savana, as wetlands e as grasslands, e vocês conseguem visualizar que, desde a década de 80, esses tipos de vegetação se apresentam em baixa proporção aqui na região, né? Isso aqui é uma coisa interessante, porque, muito provavelmente, pensando no histórico de uso e ocupação do solo, isso aqui deveria ter sido, naquela época, os lugares mais fáceis de converter para alguma atividade econômica, né? Então, eu imagino que lá, no final dos anos 60, 70, era mais fácil você desmatar uma área de savana, uma área de campo, do que uma área de floresta, do ponto de vista de logística, de recursos, etc. Então, eu imagino que estas áreas, elas foram as primeiras a serem perdidas, né? Sobrando, então, as áreas de floresta. E aí, o outro que a gente tem aqui é a silvicultura, que é esse losango vermelho que sobra, né? Então, resumindo, quando a gente faz um comparativo entre 1985 e 2020, na nossa área de estudo, a gente tem o seguinte: em 85 havia 25,3% de vegetação, 25,3% de vegetação nativa, passou para 18,12% em 2020. A área de pecuária em 1985 era 44,12%, passou para 22,73%. A agricultura, que era de 15,24% em 85, passou para 45,31% em 2020. Quando eu falo que isso é uma informação importante, quando a gente pensa na agricultura, da forma como ela é feita aqui na região, não sei se todos conhecem, são grandes áreas de plantações, etc., né? E predomínio de monocultura, milho, soja, cana-de-açúcar. Então, a gente passa a ter, a partir de 2005, maior área plantada, que, consequentemente, vai exigir mais uso de agrotóxicos, que, consequentemente, vai trazer outros problemas, né? Então, associados, por exemplo, à contaminação de corpos d'água, de trabalhadores, de grupos que estão, por exemplo, peixes, anfíbios e outros grupos associados a um ambiente aquático, que para onde a maioria desses produtos são carreados, né? Dando continuidade, então, aqui em 1985 havia 8.442 fragmentos, em 2020, 7.972. Em 1985, o tamanho médio dos fragmentos nessa região era de 30 hectares e ele passa para 22,75 hectares em 2020. E os fragmentos eles estavam isolados por aproximadamente 120 metros em 85, eles passam para 135 metros, 137 metros em 2005. Então, pessoal, eu fiz essa caracterização para vocês entenderem qual é a realidade da biodiversidade, ela encontra na nossa área, né, que é caracterizado como sítio PEL de BMN. E isso, se a gente buscar em algumas apresentações anteriores, eu vou recordar aqui a apresentação do professor Leandro, né, que é da Floresta Nacional do lá do Pará, que eu esqueci o nome da floresta, que é uma floresta tropical contínua. Isso aqui é uma realidade completamente diferente, né? Então, a gente tem, então, muitos desafios para resolver, para possibilitar que a biodiversidade se mantenha viável aqui nessa região.
E aí, essa apresentação ela vai estar focada principalmente ao que a gente desenvolveu no primeiro ciclo, e no primeiro ciclo a gente tinha 5 grandes objetivos, né? Esses objetivos eles vão se desdobrando em vários outros, né? Mas principalmente quais eram os nossos objetivos lá naquele edital de 2020? Descrever a perda e a fragmentação dos hábitats naturais em paisagens situadas no sudoeste goiano, considerando os últimos 35 anos. Objetivo 2, comparar a riqueza de espécies animais de espécies animais e vegetais entre paisagens com distintos níveis de perda e fragmentação de hábitats naturais. Comparar a diversidade genética de Buriti entre paisagens com distintos níveis de perda e fragmentação de hábitats naturais. Objetivo 4, comparar a quantidade de dano genético em espécies animais expostas aos agrotóxicos e também divulgar os resultados obtidos conforme o plano de comunicação para diferentes segmentos da sociedade, né? Inclusive, essa disciplina é uma das ações desse plano de comunicação que a gente propôs lá em 2020. Bom, vamos começar pelo objetivo número 1, né? Que é descrever a perda e a fragmentação de hábitats naturais em paisagens, né? Situadas no sudoeste goiano. Bom, se vocês observarem aqui tem uma quadrícula, uma grade, né? Então, essa grade grandona aqui é justamente aquela área de 100%, né? Então, é aquela área de 100%, o município de Rio Verde está aqui, né? Então, quando nós pensamos na estrutura de um PELD, no projeto PELD, para concorrer ao edital de 2020, a gente quebrou a cabeça para ter uma área que possibilitasse que a gente investigasse a perda, os efeitos da perda e da fragmentação sobre a biodiversidade, mas que essa área pudesse ter algum grau de heterogeneidade na medida do possível e que essa área pudesse também ser independente, possibilitar que a gente tivesse amostras independentes ao longo do espaço, né? Então, a gente pegou aquela área de 100 por 100 quilômetros, nós colocamos essa grade aqui, conforme vocês estão vendo, em vermelho. Cada quadradinho desse aqui, ele tem 25 quilômetros por 25 quilômetros. Então, aqui a gente tem nessa área grandona, nós temos 16 quadradinhos. E nós numeramos esses quadradinhos, né? E fizemos uma análise para cada um desses quadradinhos do ponto de vista de porcentagem de cobertura vegetal nativa e número de fragmentos, e também a sua dinâmica nos últimos 35 anos. Então, por exemplo, aqueles 16 quadradinhos, a gente conseguiu visualizar neles uma certa heterogeneidade em relação a essas duas variáveis, porcentagem de cobertura vegetal e número de fragmentos. Olha só. Esses números aqui vai fazer sentido para vocês no próximo slide, mas é só para vocês terem uma ideia. Nós selecionamos 6 quadradinhos de 25 por 25 para efetivamente ser o nosso sítio PELD. Por quê? Porque amostrar uma área de 100 km por 100 km seria inviável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista logístico. A gente não conseguiria amostrar uma área tão grande quanto aquela. Mas eu precisava de uma área grande como aquela para extrair áreas menores que apresentassem algum grau de variação, de heterogeneidade do ponto de vista de paisagem, para que a gente pudesse, então, ter os nossos sítios efetivos dentro do PELD, que são esses 6, né? São essas 6 paisagens, ou seja, se eu voltar aqui, ó, cada quadradinho desse aqui eu chamei de uma paisagem, e eu selecionei 6. Essas 6 paisagens, se a gente pegar a paisagem 1, ela tem 10% de vegetação nativa que se distribui em 280 fragmentos. A paisagem 2, 19% de vegetação nativa distribuídos em 262 fragmentos. A paisagem 3, 11% distribuído em 542 fragmentos. A paisagem 4, 22,9% distribuído em 422. A paisagem 5, 17% distribuído em 655 fragmentos, e a paisagem 6, 25% distribuídos em 642%. Então, essa combinação de porcentagem de cobertura vegetal nativa e número de fragmentos foi o que nós selecionamos como critério para selecionar aqueles quadradinhos menores, né? Então, aqueles quadradinhos menores, o que
sobrou foi isso aqui, ó. Então, aqui, né, seria o que eu estou fazendo aqui no mouse aqui, né? Seria aquele quadradão grande, seria aqueles quadrados menores, então eu retirei nessa imagem as 6 áreas que efetivamente compõem a nossa base de estudo. Então, por isso que eu tenho paisagem 1, paisagem 2, paisagem 3, 4, 5, 6. E por baixo aqui tem em verde os remanescentes de vegetação e em amarelo o uso antrópico. Aí aqui está misturado pecuária e agricultura. Então, se vocês olharem, a paisagem 1 é aquela que tem a menor cobertura vegetal nativa, que está distribuído em 280 fragmentos, se não me engano. Então, aqui tem 10% de vegetação nativa em 280 fragmentos. E, por outro lado, a paisagem 6 é a paisagem que tem 25% de vegetação nativa distribuída em 640 fragmentos. Mas, não sei se ficou claro, mas eu faço questão de reforçar, 10% foi a menor quantidade de vegetação nativa que nós encontramos dentro desses quadradinhos, e 25% foi a maior porcentagem de vegetação nativa distribuída dentro de algum desses quadradinhos. Então, a gente está trabalhando em uma área que vai variar entre 10% e 25% de vegetação nativa, distribuídas em diferentes quantidades de fragmentos, né? E aí, a gente começa, cumprindo o objetivo número 1, fazendo uma abordagem que é o seguinte, ó, cada quadradinho desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são referentes àquelas paisagens, que é a paisagem 1, paisagem 2, paisagem 3, até a paisagem 6. Aqui, essa abordagem que nós fizemos aqui, ela mostra cada paisagem 3 cores. A cor cinza é uso antrópico, ou é pecuária, ou é agricultura. A cor amarela era o remanescente de vegetação nativa que existia em 85 e que não existe mais em 2020. Nesse caso, 2023, né? Que é uma abordagem que a gente fez recente. E o que está em vermelho são as áreas que existiam em 1985 e que continuam a existir em 2023. Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui na paisagem 1, ela perde, né, uma quantidade expressiva, que são essas áreas amarelas, mas a paisagem 4, olha o quanto de vegetação ela perde ao longo desse tempo. Então, essas áreas em amarelo aqui, ó, são áreas que foram perdidas entre 1985 e 2023, né? Então, isso aqui muito provavelmente deu lugar a plantações, pastagens, e o que sobra está associado provavelmente aquelas áreas de APP ou reserva legal, né? Conforme era o exigido. Então, isso aqui é uma figura, né, é uma análise que eu julgo ser interessante para a gente ver quais dessas 6 paisagens teve, a partir do ano de 1985, a maior perda de área, né, ao longo desse período. Então, se vocês olharem a paisagem 3 e a paisagem 1, de modo geral, já eram alteradas significativamente lá em 85. Então, eles perdem relativamente pouca área. Mas outras paisagens, como a 4 e a 6, eu julgo que são paisagens que perderam bastante área ao longo desse período. Ou seja, mesmo estando inserido dentro da mesma área que aquele quadradão de 100%, você tem diferenças locais, né? A dinâmica localmente é diferente aí ao longo do tempo. Então, aqui é para vocês terem uma ideia, ó, aqui a gente tem uma comparação visual para a par. Então, isso aqui é a paisagem 1 em 85 e a paisagem 1 em 2023. A paisagem 2 em 85, a paisagem 2 em 23, a paisagem 3 em 85, a paisagem 3 em 23, a paisagem 4 em 85, a paisagem 4 em 2023, a paisagem 5, a paisagem em 85 e 23, e a paisagem 6 em 85 e 23. Então, se vocês olharem essa figura de modo que é possível fazer comparações, tem paisagens que, do ponto de vista de remanescente de vegetação nativa, não muda muito, mas do ponto de vista de uso do solo, muda consideravelmente, né? Então, você vai ter áreas que saem de pecuária, vai para a agricultura, você tem áreas que eram
savana e é convertido, ou que era wetlands que foi convertido e assim por diante. Ou seja, essa análise, então, nos dará, que são figuras que estão associadas ao manuscrito que está sendo liderado pelo Roniel, que é um dos pesquisadores, aqui do nosso PELD, e que a gente vai ter, então, uma dimensão de como que essas áreas mudam em termos de dinâmica e uso do solo ao longo do tempo. O objetivo 2, que é comparar a riqueza de espécies, tanto da fauna quanto da flora, associando isso à fragmentação e à perda de hábitat, a gente tem aqui alguns grupos que nós consideramos, né? Então, a gente estudou anfíbios, mamíferos. Aí, mamíferos, nós dividimos os mamíferos em 3 grupos, né? Um grupo são os mamíferos terrestres de médio e grande porte, o outro grupo são os mamíferos terrestres de pequeno porte, o terceiro grupo são os mamíferos voadores, né? Nós fizemos essa distinção porque a dinâmica de amostragem desses grupos é bem diferente e a biologia dessas espécies também difere bastante. Além disso, a gente amostra aves, peixes, aí aqui eu coloquei aqui um inseto, né? Mas assim, a gente é entomofauna geral, né? Que é o que a gente amostra, e também a questão da diversidade de vegetação lenhosa, né? Que são aquelas espécies de plantas associadas às principais remanescentes de vegetação, que são os florestais. Aí eu vou apresentar para vocês aqui um pouco de como que a gente estuda os mamíferos de médio e grande porte, os mamíferos terrestres de médio e grande porte. Basicamente, toda a nossa amostragem ela se dá por armadilhamento fotográfico, né? Então, aqui a gente tem algumas armadilhas que foram instaladas. Aqui é o Marco Antônio, que é um pesquisador que fica responsável por esse grupo, pela amostragem, identificação, análise, juntamente com outros, né? E o tipo de ambiente que a gente amostra. Basicamente, essas armadilhas são instaladas próximos a trilhas, né, ou a passagem de animais silvestres dentro dos remanescentes florestais, porque é basicamente o que sobrou aqui na região, conforme eu mostrei para vocês. Então, a gente amostra esses mamíferos em ambiente de floresta, né? Então, vai ser mata de galeria, mata ciliar, mata seca, ou alguma coisa que se alguma fitofisionomia que se caracteriza como formação florestal. Isso é ruim porque, por exemplo, outras espécies que são características de áreas abertas acabam não sendo frequentes na nossa amostragem, né? Mas essas áreas abertas são áreas difíceis de serem encontradas aqui na nossa região. Aquele mapa lá, mostrando as 6 paisagens que nós concentramos a nossa amostragem. Então, no caso de mamíferos, a gente amostra 60 pontos em 6 paisagens, ou seja, a gente tem 10 pontos de amostragem por paisagem. E aqui em vermelho está a distribuição desses pontos, né? Nós temos amostrado, então, várias espécies, né? Tamanduá-mirim, tamanduá-bandeira, jaguatirica, anta, várias espécies de cervos, tatus, várias espécies de tatu, paca, cutia, cachorro do mato, porcos, né? Queixadas, catetos, né? E aqui só para um pouco do que a gente tem de amostrado, né? Não sei se tem muita expectativa que a gente consiga mostrar, né, onça pintada, mas a gente já está completando 4 anos e mostrar até hoje a gente não conseguiu visualizar um predador maior do que onça parda, né? Então, a expectativa é que a gente se encontre aqui onça pintada, mas até o presente momento nada desse bicho aparecer nas nossas armadilhas, né? Aqui a gente tem uma outra espécie, né, que é o tamanduá-bandeira, e eu faço questão de mostrar esse vídeo. Se alguém puder me falar se o vídeo está passando, só para eu ter noção que né, que eu estou mostrando aquilo que eu quero mostrar, seria bom. Aqui, nesse caso, né, eu gosto desse vídeo porque é uma espécie ameaçada de extinção, que é o tamanduá-bandeira, e está com um filhote nas costas, né? Então, assim, é uma área extremamente alterada, conforme eu mostrei para vocês, mas mesmo assim, nessa área, a gente tem espécies que são ameaçadas de extinção e essas espécies, elas se reproduzem aqui. Então,
um dos objetivos do monitoramento de longo prazo é saber como que essas populações se mantêm viáveis ao longo do tempo, né? Então, a gente pensa em abordagens para desvendar essas questões. Mas nem tudo são flores, né? Nesse vídeo que eu estou, né, mostrando para vocês, a gente tem um problema que é a questão dos porcos, né, não nativos, né, que são os javalis, né? Então, isso aqui também é uma questão que ameaça a biodiversidade, ameaça os remanescentes, que já não são muitos, né, e não são tão saudáveis do ponto de vista ecológico, e ainda você tem aí a presença de uma espécie exótica invasora, né, que tem potencial aí bem nocivo. Do que a gente já tem de produção, considerando os dados do PELD, associado aos mamíferos terrestres de médio e grande porte, a gente publicou esse trabalho na Mammal Research, onde a gente reporta aqui na região a ocorrência de queixada. Então, se vocês olharem aqui nesse mapa, né, o que está em cinza é a ocorrência, a, a área de distribuição, né, de extensão de queixada, né? Então, aqui, nessa região onde nós estamos, é uma área que ela é possivelmente existente, né? Mas não tinha, até as nossas amostragens, nós não tínhamos evidências consistentes e robustas de bandos de queixada que... Por que queixada? Queixada é uma espécie ameaçada de extinção, né? É uma espécie de porco que vive em bando, que está tanto na IUCN quanto na lista nacional do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, como uma espécie vulnerável, e que, além, antes dos registros aqui nessa região onde nós estamos, o grupo conhecido na literatura é aquele lá no Parque Nacional das Emas. Então, isso expande para essa área onde o bicho era possivelmente existente em cerca de 200 quilômetros, né? E aí a gente puxa uma discussão, né? Tipo assim, como que a gente tem bandos de queixada. Aí uma outra informação que a gente revela nesse estudo é que o tamanho do bando aqui é um tamanho bem menor do que aquele lá no Parque Nacional das Emas. A gente já até teve a oportunidade de conversar com o gestor da unidade, né? E ele compartilhou com a gente que os bandos lá são muito numerosos, né? Você vai ter bandos com centenas, dezenas de indivíduos. Os bandos que a gente encontra aqui são bandos bem menores, às vezes até indivíduos isolados. Então, aí a gente, de novo, aquela questão, né? Como que esses bichos, que é uma espécie ameaçada de extinção, se mantém aqui, se de fato ele está aqui se reproduzindo, usando, ou ele estava apenas transitando por aqui e não se estabelecendo, porque essa é uma grande questão que a gente tem tentado resolver. Além desse trabalho com queixada, recentemente a gente publicou, né, está em vias, né, de ser publicado. Isso aqui é uma prova de um inventário sobre mamíferos de médio e grande porte, mamíferos terrestres de médio e grande porte aqui na região, onde a gente amostra que a gente registra aqui 34 espécies de mamíferos, né? Ou seja, é uma área completamente alterada, mas que tem 34 espécies, sendo 6 dessas ameaçadas de extinção, né? Então, quais são as espécies ameaçadas de extinção que a gente tem aqui? Anta, tamanduá-bandeira, tatu canastra, queixada, e tem mais uma espécie que eu não estou me recordando no momento aqui, mas são 6 espécies ameaçadas de extinção. E aí nós temos alguns predadores, né? Jaguatirica, irara, onça parda, né? E o lobo-guará, que é a 6ª espécie ameaçada de extinção. O lobo-guará. Então, isso também uma questão importante, né? Porque esses predadores, eles exercem papéis cruciais na manutenção de presas, né? E mantém toda uma estruturação. Então, a presença desses predadores na área é crucial, né? Para que a gente possa ter, então, uma certa estabilidade das relações, né? E aí aqui essa figura, ela mostra quais são as frequências das espécies naqueles 60 sítios que a gente amostra. Então, o bicho mais frequente naqueles 60 sítios é a anta, né? Então, é o bicho que mais, provavelmente, porque ela é um bicho muito grande, que precisa de uma área grande. Então, é bem provável que esses indivíduos, eles transitam
dentro daquele quadradão de 100 por 100 lá, e aí eles se movimentam bastante. Isso é uma questão relativamente importante. Relativamente não, é uma questão importante porque à medida que esses bichos se deslocam na paisagem, como é uma paisagem muito alterada, que inclusive é cortada por rodovias, que tem uma movimentação, um tráfego muito intenso, isso acaba expondo esses indivíduos a uma outra ameaça, né? Que é a questão do atropelamento, que é uma questão que a gente também vai investigar nesse ciclo do PELD aqui, nessa segunda fase, né? Como que essas paisagens alteradas e a presença de rodovias, o impacto do atropelamento, né? E, dando continuidade, a gente também amostra mamíferos terrestres, né, de pequeno porte, aí o armadilhamento aqui é completamente diferente, né, o método de amostragem, porque aí envolve gaiolas, né, são aquelas armadilhas Sherman, Tomahawk, e aí a dinâmica de amostragem também é diferente, eu esqueci de dizer, mas, por exemplo, nós estamos amostrando para mamíferos de médio e grande porte, aqueles 60 pontos, a gente amostra 30 dias na chuva e 30 dias na seca. E nós já fizemos isso 6 vezes, ou seja, a gente tem 3 amostragens na chuva, 3 amostragens na seca, e iniciamos agora a amostragem de seca, né? Então a gente já tem 4 estações, né, sendo amostrado, nós temos as 2 estações sendo amostradas 4 vezes, e à medida que o tempo do projeto passa, a gente, né, pretende que isso vá por repetindo, porque aí a gente começa a ver também a tendência da espécie ao longo do tempo, né? Se essas espécies elas aparecem, elas somem, como que isso se comporta. Mas para mamíferos de pequeno porte, aí a dinâmica é diferente, isso é muito mais trabalhoso, você tem que ir lá todo dia, revisar, iscar, né? E sem falar que é um grupo, não sei se tem pessoas que trabalham aqui com mamíferos de pequeno porte, extremamente problemático do ponto de vista de identificação, isso exige que você tenha várias várias evidências para identificar esses bichos, né? Não só o espécime, mas às vezes exige análise molecular, citogenética, enfim. Aqui é a distribuição dos pontos na paisagem de amostragem de mamíferos terrestres. Vocês conseguem visualizar que não são necessariamente os mesmos pontos de mamíferos de médio e grande porte, né? Opa, acho que está um som que não era para estar aqui agora, mas enfim. Aqui nós temos algumas espécies de mamíferos de médios, de pequeno porte, que nós mostramos, né? Essas espécies, esses indivíduos, a gente coleta eles e aí, como eu disse, né? Para identificar esses bichos, a gente precisa de, da pele, a gente precisa de evidências do crânio, de ossos, é um grupo muito complicado. Às vezes, a identificação, a diferença de uma espécie para outra é um forame dentro do crânio, uma variação do crânio, é bem complicado. E, além disso, a gente tem o quê? A gente coleta, né, células para fazer análise citogenética. Então, aqui é uma abordagem, né, de citogenética, onde tem o cariótipo dessa espécie, que é um roedor, e aqui você vai ter também o cariótipo dessa espécie, que é um marsupial, que também é uma ferramenta importante para identificar esses indivíduos. Outra coisa que a gente faz é coletar sangue desses indivíduos, né? Então, a gente, para todos os indivíduos que nós coletamos, ou pelo menos para a maior parte, a gente faz, né, nós coletamos amostras de sangue desses bichos, e aí a gente investiu em fazer, aqui vocês estão vendo literalmente um hemograma de alguma espécie de rato, que eu não sei qual é a espécie, mas a ideia é saber quais são a diversidade celular, né, do ponto de vista, uma caracterização hematológica, né, tipo assim, quantos eritrócitos por ml, quantos, enfim, vários tipos de células sanguíneas, seja glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e também a gente tem uma abordagem para saber se há parasitas, né, hemoparasitas. Então, aqui, por exemplo, são 2 imagens que mostram a presença de 2 hemoparasitas coletados, né? E por que isso? Porque como são ambientes alterados, a gente parte do pressuposto que quanto mais alterado o ambiente, maiores são as chances desses bichos estarem sendo acometidos por parasitas. E além de
hemoparasitas. A gente também tem uma abordagem onde a gente, para esses bichos, já que eles são sacrificados, já que esses bichos são recolhidos, né, a gente tenta aproveitar o máximo possível, que são análises de órgãos que têm algum tipo de anomalias, e essa abordagem que é feita por uma aluna, né, que está fazendo o doutorado na biodiversidade animal, que é da área da veterinária, e que tem, então, uma expertise para abordar essas questões. Agora, esse som que vocês estão ouvindo, provavelmente está associado aos anfíbios anuros, que eu estou aqui mostrando, né, que a gente já mostra áreas, corpos d'água, por meio de gravadores, são gravadores autônomos, né? A gente vai lá, deixa esses gravadores, depois de alguns dias a gente busca os gravadores, descarrega os arquivos e tenta identificar as espécies que ocorrem, né, nos locais de acordo com som, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas os sons dos anfíbios, eles são espécie específica, então a gente consegue reconhecer a espécie de acordo com o som que a gente ouve. Isso exige bastante, né, da gente um esforço auditivo, de ouvir muitos áudios, etc. Por isso que a gente tem, né, tentado trazer para dentro do projeto pessoas que possam nos ajudar a otimizar isso, e aí eu destaco a presença do professor Douglas, que é da ciência da computação, que sempre é frequente aqui nessas palestras, que ele tem tentado desenvolver aqui um método para a gente automatizar, ou pelo menos para reduzir a quantidade de áudios que são necessários ouvir para identificar essas espécies. Para anfíbios, eu esqueci de dizer, para mamíferos terrestres de pequeno porte, a gente já mostrou 36 pontos, e para anfíbios a gente tem 42 pontos. Né? Então, a gente tenta mostrar, a gente tenta cobrir a maior quantidade de áreas dentro dessas paisagens aí, e para que a gente também tenha réplica suficiente para fazer comparações, né? Então, aqui é uma imagem, é uma representação física de um áudio que a gente tem, né, que a gente trabalha, e aqui vocês conseguem visualizar vários sons, né? E à medida que a gente vai ouvindo os sons, a gente vai identificando as espécies. Não só de acordo com o som que a gente ouve, mas também com o padrão visual que a gente encontra aqui. Hoje, dentro do PELD especificamente, porque a gente tem outros projetos, né, que faz uso de gravadores, né, automáticos, mas especificamente dentro do PELD a gente já tem mais de... Esse aqui está desatualizado, né? Esse número aqui já aumentou. Então a gente está beirando aí 10 mil arquivos que a gente precisa ouvir para saber quais são as espécies que ocorrem aqui na região e quando que elas aparecem, quando que elas não aparecem, fazer outras análises, né? A gente já mostrou aproximadamente 32 espécies. A gente tem trabalhado aí em versão preliminar de um manuscrito para caracterizar essas espécies aqui da região, né, baseado nesse monitoramento acústico passivo. Não sei se vai, né, eu vou falar isso mais à frente, mas eu já vou reforçar agora. Para cada grupo taxonômico que nós estamos trabalhando, a gente está primeiro apresentando uma caracterização, um inventário literal, né, literalmente falando, do que ocorre nessas áreas, e o segundo plano, né, considerando aquilo que foi proposto no primeiro sítio, é fazer uma análise de como que essa diversidade de espécies é afetada pela paisagem. Aí a gente vai considerar métricas de paisagem para relacionar com riqueza, abundância ou outro padrão de diversidade qualquer. Então, a gente já publicou de mamíferos terrestres de médios e grandes, a gente está trabalhando no de pequenos e nos anfíbios, e, né, no de peixes também, que a gente também amostra aqui. Então, esses são alguns dos ambientes que nós amostramos. Aqui a gente tem a Silvana, o Guilherme e o Werther, amostrando aí esses riachos. Na verdade, são ambientes associados a cabeceiras, né? São riachos de primeira e segunda ordem, são cursos d'água não muito volumosos e nem, não muito largos, e que basicamente a gente tem peixes tipo esses aqui, ó, peixes bem pequenos, né? Aqui são alguns dos ambientes que a gente amostra, né? E a gente tem uma diversidade, se eu não estiver enganado, acredito que a Silvana e o Werther estão aqui na palestra, eu acho que deve ser umas 34 espécies de peixes, né? E aqui é uma coisa interessante porque algumas dessas espécies
são literalmente registros novos aqui na região, né? Vou mostrar mais para frente, né? São espécies conhecidas como peixes das nuvens, né? São peixes da família Rivulide, tipo esse aqui, que é uma espécie ameaçada de extinção, né? É um Rivulide. Esse aqui é um outro Rivulide, também ameaçado de extinção. Esse aqui é uma espécie vulnerável, essa aqui é uma espécie em perigo, e essa aqui é uma espécie em perigo também. São 3 espécies que a gente encontrou aqui na região. Há outras espécies dessa mesma família que a gente ainda não conseguiu identificar. Isso pode ser um indicativo, inclusive, que são espécies novas. Não sei se vocês conhecem, mas esses bichos eles são caracterizados por microendemismos, ou seja, eles ocorrem em áreas muito pequenas. E eles têm uma história de vida muito complexa, né, que está associado à questão da chuva aqui no Cerrado, e são bichos geralmente as espécies dessa família são bem ameaçadas de extinção. Tanto é verdade que existe um plano de ação nacional para a conservação dos peixes rivulídeos. E esse plano, né, ele já existe há algum tempo, já, se eu não estiver enganado, acho que ele está no segundo ciclo. Um dos pesquisadores do PELD aqui, que é o Werther, faz parte desse PAN, né, e isso foi uma questão muito importante, porque a participação do Werther lá fez com que a participação do Werther no PAN e a participação do Werther aqui no PELD fez com que a gente pudesse contribuir com as ações do PAN. Então, hoje, o nosso PELD ele está dentro da área de amostragem, né, prevista por esse PAN para esse grupo, né? Então, aqui a gente tem algumas das espécies que são cobertas por esse PAN, e dentre essas espécies cobertas por esse PAN, tem aqui na nossa área. Então, os dados que a gente gera aqui serão úteis, né, para ações de manejo e conservação dessas espécies dentro desse PAN. Aqui tem uma foto de algum encontro do grupo que está associado a esse PAN, e aqui a gente tem o professor Werther, né, que é o nosso representante lá. Além disso, a gente também amostra, como eu disse, né, a entomofauna, né, a gente faz essa amostragem por meio de armadilhas Malase, e aí, as malésias, né, e aí aqui é o X da questão, porque é um grupo extremamente diverso, um grupo extremamente abundante, e que toda a mão de obra que a gente precisa para triar e identificar esse grupo é pouco diante da quantidade de bichos que aparecem, né? Mas é um grupo extremamente importante porque está associado à polinização, é um grupo que está associado a alguns serviços ecossistêmicos importantes, principalmente para essa região que nós estamos inseridos, né? Então, esses são os pontos que a gente amostra em entomofauna, né? E aqui uma breve caracterização, considerando a gente fez 3 amostragens ao longo do tempo, né? Então, essas 3 amostragens cobriu cerca de 36 pontos. São muitos indivíduos, assim, não sei se vocês são acostumados com esse grupo, mas, assim, triar isso aqui são números apenas de uma amostragem, ou seja, né, faltam outras 2 para serem triadas e identificadas. A gente tem um predomínio de dípteras, que são moscas, mosquitos, né, seguidos de himenópteras, que são formigas, né, abelhas, vespas, besouros, lepidópteras, são as ordens, né, que a gente encontrou aqui. Bom, considerando aqui os dados, né, dos himenópteros, a gente tem um predomínio da nossa amostragem de formigas, né? Então a gente tem bastante formigas, e considerando um grupo específico que são os parasitoides. Por que eu estou destacando os parasitões, né? Porque aqui é um grupo que é pesquisado pelo professor Fernando Farache, que é quem lidera aqui esses trabalhos, né? Que lidera a amostragem, junto com a professora Sara, com o professor Diego, com a professora Marcela, são responsáveis por identificar os insetos, né? E o Fernando, ele tem aqui, então, uma expertise nesses parasitóides. Então, aqui a gente tem as famílias desses parasitoides, né, e a sua representação em termos de abundância. Eu sei que a Ana Carolina Veloso, que é aluna do professor Parache, trabalha com esse grupo. Ela já tem dados novos, né,
que ela está triando, identificando, está associado ao mestrado dela. Em breve a gente vai ter, e a ideia é associar a presença desse grupo com paisagens, né, com métricas da paisagem. Aqui alguns representantes desses parasitoides, é um grupo bem diverso, e aqui também a taxonomia é bem difícil, né, então você trabalha muito com morfotipos, né, e só para fazer um adendo, aquele grupo mais numeroso, que são as dípteras, né, e conforme eu mencionei aqui, estão sob responsabilidade da professora Sara e do professor Diego, está bem provável que deve ter coisas ali, pelo menos novas ocorrências, se é que não deve ter novas espécies, como eles são taxonomistas, né, então a gente espera que em breve a gente possa suprir ou uma lacuna wallaciana ou uma lacuna linneana para esse grupo, né. Além disso, a gente trabalha com diversidade genética de buriti, então a gente escolheu esse grupo porque, conforme eu mostrei para vocês, aqui na nossa área de estudo, essas áreas úmidas, né, tipo as veredas, elas ficaram restritas, elas há muito tempo, há décadas, né? Então, a gente tem uma baixa porcentagem dessas áreas aqui, e essa baixa porcentagem está separada, né, por matrizes variadas, né? Por pecuária, por agricultura. Então, a gente optou por trabalhar com essa espécie para testar se a paisagem atual interfere na diversidade genética desse organismo, né? Porque aí é um bicho, desculpa, bicho não, é uma planta, né? É uma planta que é dispersada por bichos grandes, né? Então a gente tem aí como os principais dispersores do buriti mamíferos de grande porte, talvez anta, queixada, ou algumas aves, né? Mas aí tem que assumir que são aves muito grandes. E aí, então, a gente vai a campo nesse tipo de ambiente aí. A gente coleta amostras, né? Basicamente folha verde, para que a gente possa levar essas folhas verdes para extração de DNA e fazer análises que vão permitir que a gente conclua se paisagens mais fragmentadas você tem menor diversidade genética, um indicativo de que esses organismos eles estão isolados ali há bastante tempo. A gente faz a amostragem, quando a gente chega num local para fazer a amostragem, conforme vocês estão vendo nessa foto aqui, a gente tem aqui 2 pesquisadores, a Beatriz e o José Augusto, e aqui a gente tem vários, né, vários buritis, vários indivíduos de buritis, né? Então a gente assume que uma distância aproximada de 100 metros entre um indivíduo amostrado e outro, para evitar pegar indivíduos parentes, vamos assim dizer, né? Então se a gente pega folhas de um buriti aqui, a gente tenta andar 100 metros para pegar outro indivíduo mais à frente, para ter garantias mínimas, né, de que seriam indivíduos não aparentados, né? Então, essa aqui são os nossos pontos. Aqui a gente tem uma questão interessante, porque essa aqui é uma paisagem que a gente amostra, né, e que a paisagem 4, se eu não estiver enganado, mas a gente só conseguiu um ponto dentro da paisagem 4 com Buriti. Ou seja, a gente andou a paisagem intensamente, a gente não achou ambientes que, né, pudessem ter ali organismos, indivíduos de Buriti, né, um vereiro, tipo de ambiente propício para esse bicho não tem, só um ponto. E aqui, esse ponto aqui, a gente também já cobriu, já tem uma amostragem suficiente. Então, basicamente, a gente pega a folha, leva para o laboratório, extrai DNA, né, e faz todo o procedimento laboratorial. Aqui, o José Augusto está desenvolvendo o mestrado com esse, com esse objetivo especificamente, sob a orientação da professora Maria Andréia, né? Eu não sou um especialista na área, mas o que eu tenho aqui de informação é que, por exemplo, isso aqui é uma análise de diferenciação genética, acho que é o FST, né? Onde é um comparativo entre as paisagens, então, tipo assim, a paisagem 1 comparado com a paisagem 2, a paisagem 1 com a 3, a 1 com a 5, assim por diante. Então, a gente consegue ver, quanto mais vermelho, mais diferenças genética, né? Isso provavelmente é um indicativo de que os indivíduos nas diferentes paisagens eles estão ao longo do tempo isolados e, consequentemente, eles tornam-se mais diferentes geneticamente, né? E provavelmente isso pode ser por conta
do tipo de uso da terra, que foi isolando e impedindo que houvesse a dispersão de sementes ou do fruto de um buriti de um ambiente para outro. Bom, aqui a gente está caminhando para o final já, né? Eu retorno para essa figura onde faz uma comparação entre aquela paisagem grandona, né, de 100 por 100, de 85 para 2020, onde a gente tem aqui predomínio de pecuária, em 85, aqui a gente tem um predomínio de agricultura. Conforme eu disse, quanto mais área plantada, são áreas de monocultura, que exigem um manejo, que às vezes faz uso excessivo de agrotóxicos e de outras substâncias químicas, e que essas substâncias químicas causam alterações, danos genéticos variados nos organismos aquáticos, principalmente, né? E aí aqui a gente estabeleceu como objeto de estudo os anfíbios, né? Por uma questão de facilidade de amostragem, pelo ciclo de vida e tal. Então a gente ia para campo. Aqui tem o Tainan, que é hoje ele está como técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde, mas ele foi bolsista do PELD no primeiro ciclo. Então ele ia para campo, a gente pegava os indivíduos lá, né, os aplexos, aí pegava as desovas desses indivíduos, distribuía essas desovas em tratamentos, conforme vocês estão vendo aqui, né, esses aquários são aquários que têm ali concentrações diferenciadas de substâncias químicas, são os agrotóxicos que são utilizados nessas lavouras, e depois de um tempo de exposição a essa substância, a gente, né, pegava os indivíduos e fazia ali algumas análises. Uma dessas análises é uma abordagem conhecida como ensaio cometa, né? E aqui é uma figura que vai mostrando mais ou menos o porquê que o nome da abordagem ensaio cometa, né? Isso aqui é uma célula cujo DNA não tem dano, então, basicamente, você tem um núcleo intacto, né? E esse núcleo aqui, ele tem um formato circular. Então, à medida que há danos no DNA da célula, aquilo que era intacto vai deixando de ser intacto, né? Então, isso vai aumentando, e aqui, quando o maior dano aqui, ó, você tem aqui é como se fosse a cabeça do cometa e aqui a cauda do cometa, né? Então, por isso que usa essa nomenclatura de ensaio cometa. Então, quanto maior a cauda do cometa, maior o dano genético. Então, a gente fez essa abordagem, um dos trabalhos publicados pelo grupo, né? Esse trabalho que faz uso não só do ensaio cometa, mas de outras abordagens também, foi considerando aqui a amostragem dentro daquela área que eu mostrei para vocês. A gente pegou os bichos, aqui são 3 espécies que foram alvo desse estudo: Boana bopunctata, Dendropsophis minutus, Physalenus covieres, são 2 pererecas e uma rã, né? E a gente fez, então, os autores fizeram, né? Esse aqui é um trabalho liderado pela professora Daniela Mello, lá da UFG, que evidencia que quanto maior a exposição dos indivíduos a essa substância, maior o dano que eles sofrem, né? Nesse caso aqui, além do ensaio cometa, teve também uma abordagem de células, né? São agentes estressores, células hepáticas, tem mais danos no fígado, então isso é um indicativo de que essas substâncias químicas vai alterando esses bichos, né, de diversas formas. E aí aquela questão, né, nesse caso, o modelo, o organismo eram anfíbios, mas especificamente o girino, né, que é aquele estágio larval que fica na água, que permanece ali tendo contato com essa substância. Às vezes, o dano genético ele não é capaz de matar o girino. Então, o girino ele consegue desenvolver e chegar na idade adulta. Mas, às vezes, os danos, né, por mais que ele chegue na idade adulta, eles são tão elevados que vai impossibilitar que seja um adulto saudável. Então, às vezes, é um adulto que acaba se desenvolvendo pouco, ou é um adulto que fica abaixo do peso por conta desses danos. E aí, por uma questão de seleção sexual, isso pode ter impacto na reprodução. Então, você vai ter os indivíduos menores não se reproduzindo ao longo do tempo, você vai ter populações menores declinando. Então, uma série de coisas que vão se associando, né, se ligando. E aqui, né, caminhando para o final, como eu disse, o último objetivo desse primeiro ciclo foi pensar em uma forma de divulgar os resultados, né? Então, como nós nos tornamos
um PELD formalmente a partir de 2021. Uma das preocupações que a gente tinha, tanto eu e o professor Rogério, que a gente assumia, nós éramos respectivamente, né, o professor Rogério era o coordenador no primeiro ciclo, eu era o vice-coordenador. Hoje a gente inverteu essas funções, né? Mas a gente, pensando na gestão do projeto, a gente sempre pensou que era importante ter uma identidade visual que as pessoas pudessem, então, associar o projeto, se conectar ao projeto. Então, pensando nessa questão da divulgação, a primeira coisa que nós fizemos foi criar uma marca, né? E essa marca, ela vem então com essa logo aqui, que, né, lembra uma palmeira, e essas folhas da palmeira dá uma ideia de isolamento, de fragmentação. É uma pegada, né, do, do profissional que desenvolveu, ele pensou dessa forma, né? Então ter uma identidade visual é extremamente importante para você fixar, para você trabalhar outros aspectos, né, da comunicação. E esses outros aspectos a gente foi, né, para o Instagram. Uma das questões, uma das abordagens que nós adotamos é tentar fazer materiais que pudessem ser divulgados, que pudessem ser apresentados para a comunidade em geral ali nas redes sociais. Então a gente tem vídeos, postagens das mais variadas, né? Isso aqui ainda não reflete o que, né, era da época. Hoje a gente tem mais de 150 postagens, nós temos mais de 1.000 seguidores. Ainda é pouco, a gente precisa melhorar, mas o que eu percebo é que no Instagram é difícil você avançar, né? Por mais que você trabalhe, por mais que você tenha engajamento, isso, questão de seguidores aí, é um pouco difícil você aumentar. Então, isso, como eu disse, era uma das abordagens, ela não é a única abordagem que a gente utiliza para chegar na comunidade, né? Outra abordagem foi desenvolver um site. Então, a gente tem um site que faz a apresentação do projeto, onde nesse site a gente tem ali várias abas que vêm, né, apresentando a equipe, notícias. Vai ter uma questão voltada para divulgação científica, que é uma pegada mais infanto-juvenil, uma aba com publicações, com as dissertações e teses que a gente desenvolve, né? Então, tá. Aqui era para estar mostrando, né, um e-book que nós fizemos, que é um e-book em parceria com uma fazenda aqui da região, que tem uma área de agrofloresta. Então, a gente foi lá para essa área, nós a mostramos em parceria, inclusive, com o pessoal do PEL de SEMA, do professor Fred, né? Aqui também a gente tem aqui alguns dos artigos científicos ou dos materiais de divulgação científica que nós desenvolvemos. Dentre esses materiais, os mais recentes são esses, né? Que o Coacho dos Sapos, que vem falando um pouco a respeito das características dos anfíbios, e um outro que Descobrindo o Desconhecido, que é um material de divulgação científica associado ao método científico, né? São dois materiais voltados aí para a educação, no meu entendimento, para a educação básica, e que são importantes, né, para divulgar informações científicas, método científico, informações sobre biodiversidade. A gente também trabalha com essas cartilhas, essas foram as primeiras que nós desenvolvemos. Tem outros grupos trabalhando, mas a ideia aqui é apresentar um pouco das informações a respeito das espécies ou de informações sobre genética, dano genético, uso de agrotóxico. A gente são cartilhas, na verdade não são cartilhas, são folders, né? Que a gente distribui esses folders para os proprietários que permitem que a gente acesse as suas propriedades para fazer a amostragem. Eu faço questão de evidenciar, né, de reforçar que a nossa amostragem é 100% em propriedade privada, que resumidamente ocorre ou em área de preservação permanente ou em área de reserva legal. Nós não temos amostragem dentro de unidade de conservação, então é importante você ter uma interação com esse público, e todas as propriedades que a gente amostra, a gente é bem recebido. Na maioria das vezes, a gente é cobrado, inclusive, para que a gente dê um retorno para eles do ponto de vista de informação, né? Então, a gente vai lá, mostra, depois a gente tem um trabalho, né? Eu sei que quem faz isso muito bem é o Marco Antônio, de toda vez que a gente vai dar um feedback, manda foto, vídeo dos bichos que são mostrados, e a gente
distribui esse material nas escolas. Eu não sei por que não está aparecendo, mas, enfim, deixa eu ver o que está. Aqui. Aqui, já sei, o que era. A gente também tem a página do YouTube, conforme vocês conhecem, por conta das palestras, né? E lá na página do YouTube a gente tem feito alguns vídeos curtos de divulgação científica, que é um desses vídeos. Aqui conta um pouco de curiosidades a respeito de espécies, né? Nesse aqui é o gato mourisco. Lá tem outras espécies também. Nós temos um programa de palestras nas escolas que a gente intitulou como o PEL de Vai à Escola. E basicamente a gente faz uma palestra, nós fazemos palestras, né, para público do ensino médio e fundamental. Então aí nessas palestras a gente distribui os folders, a gente entra em contato com os professores, distribui também aqueles e-books, né, que caracterizam a biodiversidade ou que falam sobre método científico. A gente tenta reunir o máximo de informação para disponibilizar para essas pessoas. E aí a gente tem aqui a gente tem o hábito de cada colégio que a gente vai, em cada sala que a gente entra, a gente pega a assinatura para a gente ter uma ideia da quantidade de alunos que são contemplados por essas palestras. Inicialmente, a gente tinha como objetivo trabalhar em uma escola específica, temas associados à biodiversidade, mas aí nós vimos que seria um pouco difícil por conta das burocracias que tem aqui associadas em relação à dinâmica da escola, né? Então, a gente teve que partir para um plano B, e esse plano B foi cobrir, pelo menos no primeiro ciclo, o maior número de alunos, o maior número de escolas possíveis, né? Então, hoje, a gente tem aqui beirando 2.600 alunos contemplados por essas palestras de mais de 10 escolas em várias séries. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do público, né? Então, a gente vai ter público de crianças, né, conforme aqui nessa foto, aqui que é uma exposição, até um público de adolescentes do ensino médio. Aqui são as cartilhas que eu falei para vocês que a gente distribui nas salas de aula, né? Outro aspecto que nós nos propomos a fazer é um workshop de integração. Isso foi feito lá em 2023, né, com outros PELDs que estão sediados aqui no estado de Goiás. E a ideia era propor uma discussão para que a gente pudesse trabalhar em conjunto. E a ideia é que esse workshop ele se repita, né, ao longo do próximo ciclo, né, enfim. E a gente também trabalha junto com os órgãos ambientais. Aqui é um curso rápido que a gente fez de apresentação do PELD e também sobre a biodiversidade do Cerrado para técnicos e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Rio Verde. Nós fizemos um curso de capacitação também sobre biodiversidade para professores da rede básica, onde a gente trabalhou tópicos ali contemplando cerca de 20 horas desse curso. E, além disso, a gente tem várias teses e dissertações que estão associados ao programa, né, aos programas Biodiversidade Animal, CIAMB, PPG Bio, né, os dois primeiros da UFG e o PPG Bio do Instituto Federal Goiano, que estão associados a algum componente aí daquilo que a gente apresentou aqui, né. E, por fim, eu gostaria de agradecer à equipe, a todos os órgãos de fomento, a CAPES, a FAPEG, o CNPq, né, e a instituição que eu estou sediado, o IF Goiano, e os parceiros, né, das instituições parceiras, porque a gente sabe que um trabalho desse não é fácil, então a gente precisa de bastante integração. Bom, acho que era isso, pessoal. Acho que vou parar aqui a apresentação e aí a gente volta a conversar. E eu fico à disposição se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma consideração.